Senhoras e senhores, antes desse vídeo começar, eu sou obrigado a falar. O filme que a gente vai ver aqui hoje é simplesmente um dos mais perturbadores que eu já vi em toda a minha vida. E você sabe muito bem que quando sou eu falando isso, o assunto é sério. Porque ele fala de todo tipo de atrocidade que você pode imaginar. Todo tipo de atrocidade. Todo tipo. O que você jogou em minha cara, Bolsonaro? Então, se você é uma pessoa sensível, eu te recomendo a sair daqui imediatamente e nunca mais voltar. Estejam avisados. Enfim, e como sempre, lá estava eu descendo no inferno da internet para procurar conteúdo para vocês. E infelizmente, eu encontrei. Encontrei um dos filmes mais problemáticos que eu já vi, que veio diretamente da Grécia. Esse filme ele conta a história de uma família, onde o pai dessa família é simplesmente um dos personagens mais demoníacos da história do cinema. E eu, meus amigos, eu bato o martelo para dizer que esse personagem é o pior pai da ficção. O cara consegue ser pior do que o Clay, pior do que o Frank Gallagher e consegue ser ainda pior do que aquele pai adorador de cachorro do Fullmetal Alchemist. Vocês já vão entender o porquê. E lembrem-se, a pior maldade vem sempre daquele que acha que tá certo e realmente acredita naquilo que ele tá fazendo. E esse personagem, o pai, ele tem como objetivo de vida manter os seus filhos completamente puros, completamente íntegros com seus valores e protegidos do resto do mundo. Ele tem uma mansão enorme no meio do completo e absoluto nada, aonde são quilômetros e quilômetros de mata, sem nenhuma alma viva por perto. E ali ele criou seus 3 filhos. Nenhum deles tem nome. Eles são chamados o filme todo de o filho, a mais velha e a mais nova. E nenhum deles sabe absolutamente nada do que tem além dos muros da casa. Eles foram criados sem noção de nada, livres de qualquer estímulo negativo que poderia distorcer as suas mentes. E com isso eu quero dizer que eles nunca viram um filme, nunca leram um livro de ficção, nunca viram TV e nunca nem viram um telefone, nunca usaram um. Os únicos filmes, entre aspas, que eles assistem dentro de casa são vídeos gravados pela família, memórias que eles têm. Os únicos livros que eles leem são de matemática, de primeiros socorros e desse tipo de coisa. Nada que poderia fazer eles pensarem fora da casa. E as músicas que eles escutam são todas americanas, porque nenhum deles fala inglês, e com isso o pai deles pode distorcer toda a letra dela. Toda vez que eles vão ouvir uma música, que obviamente é só quando o pai deles quer, ele fica do lado da vitrola, traduzindo simultaneamente a música, dando um falso significado. Por exemplo, ele diz que o Frank Sinatra é o avô deles, e tem uma cena que ele reúne toda a família para escutar a música Fly Me to the Moon, aonde ele vai distorcendo a letra, falando que o avô deles gravou aquilo só para eles, e que a letra dizia que você tem que valorizar a sua família, obedecer aos seus pais, amar aos seus irmãos e nunca sair de casa, ser grato por ter uma casa. Esse cara faz uma lavagem cerebral aonde ele pode, tudo para manter o controle sobre os seus filhos. E você aí pode me questionar: ai raposa, mas eles não acham nada disso estranho? E bom, eles foram criados para achar que não. Eles são adultos, mas eles parecem ter um raciocínio de uma idade mais baixa, simplesmente porque eles foram ensinados a nunca questionar nada do que o seu pai diz, que inclusive dizia que fora dos muros da casa era o lugar mais perigoso que existia e que se eles saíssem, eles iriam morrer. Ele descrevia o mundo lá fora como um lugar mau, um lugar sombrio, cheio de criaturas prontas para matar tudo e todos. O único que saía de casa era o pai para trabalhar, e eles inventaram uma desculpa para burlar isso. Eles inventaram e criaram os filhos acreditando que a única maneira segura de sair de casa era dentro de um carro, ou seja, a estrada até aqui. O cara teve os filhos e criou eles a vida inteira sem ensinar quase nada do mundo lá fora. Eles estão presos nesse terreno e não podem sair de jeito nenhum.
E pior, não é como se eles estivessem presos porque tem grandes muros com cercas elétricas, como se eles estivessem presos realmente, acorrentados. A única coisa que impede eles de saírem é a sua própria mente, no que eles acreditam. Como eles acreditam que o mundo lá fora é perigoso, eles não vão sair de jeito nenhum. E devido a outra mentira que o seu pai criou, eles nem se sentem presos ali. Porque desde que eles tinham uma pouca idade, o seu pai sempre contou a mesma coisa, que uma pessoa só tem a opção de sair de casa quando o seu dente canino cair. Que isso representava a maturidade e representava também que eles teriam a opção de sair de casa. Porém, eles só poderiam aprender a dirigir quando esse dente canino crescesse novamente. Ele apresentou isso como se fosse uma regra da vida, e como eles não conhecem nada lá fora, eles tomaram como verdade absoluta que um dia o seu dente canino ia cair e assim eles teriam essa liberdade, essa opção de escolha. Mas obviamente isso nunca ia acontecer. Se você é um adulto e cuida dos seus dentes, não é normal que eles caiam, e mesmo se caísse, ele ainda inventou a desculpa do carro que precisa crescer novamente. Coisa que nunca ia acontecer também. Então mesmo se acontecesse de um dos dentes deles caírem, eles não sairiam por medo, porque na cabecinha deles, eles precisam do carro, então eles iam ficar lá esperando crescer novamente, coisa que também não ia acontecer. Mas para eles era tudo uma questão de tempo. Se por acaso eles descobrissem alguma palavra nova por acidente que eles não sabiam o significado, os seus pais inventavam, dizendo que era outra coisa que eles conheciam. Οι καινούριες λέξεις της ημέρας είναι η εξιθάλασσα. Είναι η δερμάτινη πολυθρόνα Λίνα Μπράτσας, αυτή που έχουμε στο σαλόνι. Αυτοκινητόδρομος είναι ο πολύ δυνατός αέρας. Εκδρομή, ανθεκτικό υλικό με το οποίο κατασκευάζουμε δάπεδα. Καραμπίνα. Καραμπίνα είναι ένα πολύ όμορφο λευκό πουλί. E para explicar de onde vinham os peixes que eles comiam no jantar, eles falavam que eles vinham diretamente da piscina, que eles apareciam ali aleatoriamente. E de semana em semana, o seu pai comprava peixes no mercado e soltava na piscina quando ninguém estava olhando. Tudo para validar essa história absurda que ele criou. Uma das únicas coisas que eles não conseguiram privar os seus filhos foram os aviões lá no céu que passavam por cima da casa. Eventualmente, os seus filhos perguntaram o que é aquilo, e os pais disseram que eram pequenas coisinhas no céu que de vez em quando podiam até cair no quintal. Como a gente sabe, aviões são enormes e devido à distância eles parecem muito pequenos no céu, mas os três aí, eles não têm essa noção de distância. Então para eles era realmente daquele tamanho. E para validar essa história, de vez em quando os pais jogavam aviões de brinquedo pelo quintal, dos quais os filhos faziam uma competição para ver quem ia ficar. Αχ, μακάρι να πέσει. Άμα πέσει θα το πάρω εγώ. Άμα πέσει θα το πάρει όποιος το αξίζει. Inclusive esse era um jeito de controlar a mente dos filhos. Eles faziam diariamente os filhos competirem entre si, em troca de pequenas migalhas. Durante a semana, tudo que os filhos faziam dava para eles pontos. Cada tarefa que eles completavam, cada competição que eles ganhavam, eles recebiam esses pontos. E no final da semana, o filho com mais pontos poderia escolher a atividade deles. Seja essa atividade ver um daqueles vídeos, escutar uma música, jogar algum jogo da escolha deles, e isso obviamente são migalhas, mas para eles era tudo, porque isso era o único aspecto da vida deles que eles tinham algum controle. E meu irmão, isso é uma manipulação do caralho em níveis absurdos. O único jeito deles terem controles em aspectos de migalhas da vida deles é se eles fossem o melhor em obedecer, o melhor em se comportar. Então eles davam a vida por isso. Eu tô falando que esse pai aí é um psicopata completo, cara. O cara é um doente mental. Ele também inventou para os três filhos que eles têm um irmão que o dente dele caiu e ele decidiu sair pro lado de fora, e que por conta disso ele não poderia voltar, mesmo ele tentando sempre. E mesmo esse irmão aí não existindo,
os 3 filhos criaram relações com ele. A mais nova é a mais neutra. O filho, ele criou uma competição interna contra esse irmão. Virou um inimigo invisível que ele acreditava que é real. Toda semana ele ia pro muro e ele falava pro irmão dele, que nem existe, todas as coisas que ele fez durante a semana e o porquê ele era melhor do que ele. Και μακάρι να μπορούσες να δεις πόσο καλά το πλένω. E a filha mais velha criou uma empatia, ela tem dó dele e semanalmente ela rouba a comida e joga por cima do muro para manter ele bem. E meus amigos, é aqui que a bizarrice vai começar. A bizarrice de verdade que eu falei no começo do vídeo começa quando quando as coisas saem de controle. Você não pode esconder os seus filhos do mundo, porque o mundo vai vir até os seus filhos e eles não vão estar preparados. E quando o mundo exterior chega, é que tudo começa a dar muito errado. Eles, como eu falei, foram criados para temer tudo que está lá fora. Tudo que está do outro lado do muro representa perigo para eles. E um dia, o filho está brincando no quintal e de repente aparece um gato. Ele não sabe o que é aquilo, ele nunca viu aquilo. Para ele é uma ameaça. Todo mundo ali na casa fica em pânico, até que o filho entra, pega uma tesoura de jardinagem e ele corta o gato no meio. Essa cena pra mim foi tortura pura. Porque eu vou falar pra você, eu sou muito bichinha com cena de tortura contra animais, contra bichos, cachorro e gato, cara, não conte comigo. Eu acho tenebroso, velho, horrível. E essa cena, ela causa uma mistura de sentimentos em você, porque você sente muita raiva do que você tá vendo, mas você não sente raiva do moleque especificamente, porque de certa forma ele também é uma vítima. Isso que aconteceu são apenas resultados da criação que ele teve do filho da puta do pai dele, que inclusive se aproveita disso. Ele se aproveita disso para ganhar mais controle sobre os filhos dele. E também se aproveita disso para se livrar do irmão falso. Porque essa história aí do irmão falso já estava saindo do controle. Os filhos estavam fazendo muitas perguntas, falando muito sobre ele, e ele tinha que dar um jeito de se livrar disso. Então ele se aproveita desse episódio aí do gato. Quando isso acontece, a mãe da família usa o telefone escondido que ela tem no quarto para comunicar o pai. Então, ao sair do trabalho, ele se suja com sangue falso, rasga as próprias roupas e entra dentro de casa dizendo que foi atacado por um gato. Ele explica para eles que gatos são criaturas demoníacas, criaturas selvagens que comem pessoas, que os seus dentes e garras afiadas facilmente cortam a carne humana. E ele diz que esse mesmo gato que atacou ele também tinha atacado o irmão deles e tinha matado ele, assim causando mais medo nos seus filhos, obtendo mais controle sobre eles e, pior de tudo, reforçando a violência contra gatos, filho da puta. E depois ele ainda treina toda a família dele, inclusive a esposa dele, que é outra filha da puta que colabora com tudo, para eles treinarem como cachorros, a imitar cachorros, porque ele diz que esse é um bom jeito de afastar os gatos. E no fim de tudo, o que faz esse castelo de cartas cair é a libidinagem. O pai dessa família, sendo um homem, eventualmente ele sabia de uma coisa, que uma hora ou outra o seu filho teria desejos libidinosos. Afinal, é a biologia. E sobre as filhas, ele obviamente não se importava e nem queria pensar sobre isso. Mas como seu filho é homem também, ele se compadeceu. Esse velho aí, ele é um ricaço, dono de uma empresa. E semanalmente ele contratava a segurança da empresa para ir dar para o filho dele, em troca de dinheiro e alguns outros presentes. Essa mulher aí, como ela estava na casa toda semana, ela era o único contato com o mundo exterior que eles tinham. E mesmo ela sendo instruída pelo velho lá a não falar muitas coisas do mundo de fora, eventualmente ela soltava alguma coisa e eles aprendiam. Coisas como palavras, os pais ainda conseguiam mentir e dar outro significado, mas eles não contavam com uma coisa:
comportamento. Um dia, essa segurança estava lá tendo atos libidinosos com o filho da família, quando ela pede para ele um linguado, se é que vocês me entendem. Só que ele fica com muito nojo. E como a segurança aí, ela tava muito doida, muito maluca, tava necessitada de um linguado, ela vai até a filha mais velha e ela chega lá fazendo uma proposta para ela. E essa segurança, ela tinha um arquinho que brilhava no escuro, e sempre que ela ia nessa casa, a filha mais velha falava o quanto ela achava bonito. Então a segurança faz uma proposta para ela, o arquinho em troca dela ser lambida. Lembrando que todos os filhos aí são adultos, eles só são meio lerdos pelo jeito que eles se desenvolveram. E se mesmo assim você tá achando meio errado, parabéns, você tem bom senso. Afinal, você fazer isso com uma pessoa que não tem ideia do que está acontecendo é igualmente errado. E o que o filme quer criticar nessa cena aqui é o seguinte: se você não ensina para os seus filhos que existem más pessoas que vão querer se aproveitar deles, eles vão ser aproveitados por essas pessoas. Porque, como você não ensinou, eles não vão saber distinguir o certo do errado. A filha mais velha aí, por exemplo, ela aceita porque ela não faz ideia do que está acontecendo. Só que nessa cena aí, a filha mais velha, ela aprende mais do que servir um linguado. Ela aprende a arte de negociar. Ela aprende que as pessoas podem fazer coisas para ela em troca de algo. E ela treina esse comportamento novo com a sua irmã mais tarde. Ela oferece o arquinho para ela em troca da irmã lamber ela. Só que ela não sabia nada sobre atos libidinosos, ela não sabia para que servia aquilo, então ela pede para a irmã dela lamber ela no ombro, porque ela achava que era a mesma coisa. Na semana seguinte, a segurança volta, tem atos libidinosos com o filho, e quando ela quer um linguado, ela vai novamente até a filha mais velha. Dessa vez, ela vem oferecendo um gel de cabelo, só que a filha mais velha não acha que isso é bom o suficiente, ela quer algo melhor. A segurança diz que não tem nada, então a filha mais velha vai lá e revira a bolsa dela. Ela encontra 2 fitas de filmes. Lembrando que ela sabe o que são fitas porque ela assiste as fitas de vídeo da família. E ela diz que ela queria aquilo em troca do linguado. A segurança tenta recusar, porque obviamente ela não podia mostrar nada do mundo lá fora. Só que aí ela já tinha aprendido a arte da negociação. Ela diz que se ela não aceitasse, ela nunca mais serviria um linguado e de bônus contaria aos seus pais tudo o que ela fez. Então a segurança não tem outra opção se não aceitar. Ela empresta as fitas para ela até semana que vem. E a parte irônica desse filme é que esses filmes de ficção são o que apresentam o mundo real para ela. Ela vê coisas, vê situações, vê lugares, escuta sons que ela nunca poderia nem imaginar. E parabéns para a atriz, porque depois dela assistir os 2 filmes, ela fica com uma expressão de como se ela tivesse visto a coisa mais incrível do mundo, porque para aquela personagem realmente é. Ela vê uma fita do Rock e também vê uma fita do filme Tubarão. Então ela começa a imitar no seu dia a dia coisas que ela viu naqueles filmes. E por conta disso, por causa desse novo comportamento, dessas novas coisas que ela vem falando, o pai dela descobre que ela viu aquilo. E o que ele faz? Ele arregaça a fita na cabeça dela. Σε έχει δει κανένας άλλος? Όχι. Φέρε μου μια μονοτική ταινία. Depois ele vai até a casa da segurança e arrebenta a cara dela também. Εύχομαι όταν κάνεις παιδιά να πάρουν τα λάθος ερεθίσματα και να δημιουργήσουν το λάθος χαρακτήρα. E quando ele volta para casa, ele decide tomar uma atitude completamente nojenta e asquerosa. Ele percebe que foi um erro trazer alguém de fora, porque junto dessa pessoa vinha todos os comportamentos de lá. Então ele percebe que para manter as coisas como estão, para manter os ideais criados dentro da casa, o desejo libidinoso teria que ser saciado por alguém lá dentro. Então ele manda o seu filho para a banheira sem roupa nenhuma e com os olhos fechados. E depois ele manda suas 2 filhas para ele passar a mão nelas e decidir qual que ele gostava mais. E a mais velha é escolhida para essa tarefa. Então acontece uma cena muito desconfortável e muito longa dos 2
tendo relações sem nenhum dos dois querer aquilo. E eles são obrigados a fazer isso todas as semanas. E após todas essas experiências que a filha mais velha passa, ela começa a pensar por si mesma, ela começa a desenvolver criatividade. E a gente começa a ver isso quando ela tá sozinha com a irmã dela. Lembra que eu falei que nenhum deles tinha um nome? Mas depois de ver os filmes, ela descobre que as pessoas têm, e ela queria um nome para ela também. Então ela escolhe o nome Bruce. Ela fica praticando como é ser chamada por um nome e atender. Θέλω να με φωνάζεις Bruce. Τι είναι Bruce? Όνομα. Κάθε φορά που θα λες Bruce θα γυρνάω. Bruce. 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 Os filhos faziam apresentações para os pais, com músicas que eles ensinavam e com danças que eles ensinavam também. Só que no meio ali da apresentação, ela solta os cachorros e começa a dançar do jeito que ela quer, mostrando que ela está aprendendo a pensar por si própria, coisa que deixa os pais muito bravos. E quanto mais ela vai pensando por si mesma, mais ela vai vendo que a vida pode ser mais do que aquilo, mais do que aquela casa, mais do que aquelas regras. Principalmente depois de ver os filmes, ela vê que ela tem muita coisa para descobrir. Só que tem um problema. O negócio dos dentes lá não foi explicado como uma regra da casa, mas sim como uma regra da vida, que ela só poderia sair de lá quando seu dente caísse, mas nunca foi explicado como. Então ela pega um pezinho ali de academia e arregaça a própria cara até o dente sair fora. E nessa aí ela foi raça absoluta além da consciência. Falaram que o dente precisava cair, mas não falaram como. Então ela arrumou um jeito. Só que todas as crenças que ela já tinha também atrapalham nessa fuga. Ela acha que ela só poderia estar segura lá fora se ela fizesse o trajeto de carro. Então ela se esconde no porta-malas do carro do seu pai. No final do filme, o pai da família tá lá dormindo, quando a irmã mais nova entra lá e começa a lamber ele. E ele acorda, ele acha isso muito esquisito e ele vai até o banheiro, onde ele encontra a pia cheia de sangue e o dente canino da filha mais velha lá. Eles saem para procurar ela, mas não encontram. E na manhã seguinte, ele vai trabalhar e a câmera dá um zoom no porta-mala. Ela ainda estava lá dentro e o filme acaba. E esse final aberto, entre aspas, é uma grande metáfora que diz que pessoas que foram criadas sendo reprimidas pela sua família, mesmo quando se livram delas, ainda vivem com uma certa forma de repressão em suas próprias vidas. Ela tá fora de casa, ela finalmente saiu de casa, mas ela ainda está presa. Ela saiu de casa, mas ainda foi nos termos deles. Para dizer que ter uma família desse jeito te afeta pelo resto da sua vida. Foi todo esse filme foi para pegar uma das coisas que mais acontecem no planeta, que são pais super protetores, pais que querem proteger demais os próprios filhos. Pô, cara, esse é um bagulho que nunca dá certo em situação nenhuma. Pode pegar aí algum pai super protetor, pais super protetores que você conhece. Isso só cabe em dois cenários. Ou o filho vira o diabo quando cresce, ou o filho vira um adulto extremamente traumatizado que odeia os próprios pais. Nunca dá certo essa porra. Eu tenho certeza que você conhece alguma pessoa que é um fruto desses pais super protetores e que essa pessoa é completamente perturbada. Isso aí é um fato científico. Os pais obviamente não podem proteger os seus filhos para sempre, mas o filme pega essa ideia de que e se alguém tentasse? E aí dá nessa desgraça que a gente viu aí. Pô, eu poderia ficar aqui meia hora fazendo simbologias, falando o significado das coisas, comparar com a caverna de Platão, mas eu só vou falar o seguinte: pais extremamente protetores criam pessoas extremamente retardadas. É isso que o filme quer te falar, basicamente. Esse tipo de pai aí, ele tenta proteger o filho do mal, mas ele acaba se tornando um mal ainda pior. Porque, me repetindo aqui novamente, se você não sabe das coisas ruins do mundo, você não vai estar pronto para lidar com elas quando elas aparecerem. E é isso. Manda um pix aí pra mim, vai, manda um pix. E obviamente, antes desse vídeo acabar, eu tenho que agradecer aos membros do canal, os verdadeiros apoiadores de tudo isso que você viu aí.
Lembrando que eles são um dos únicos motivos desse canal ainda estar de pé. Por isso eu considero eles gente decente. E se você não é um membro desse canal, você é um pedaço de lixo, aproveitador e um parasita. Se você não quer ser nada disso, seja um membro do canal. E agora vamos agradecer aos heróis do Pix. Pessoas que eu sou ainda mais grato pelo fato deles mandarem todo o dinheiro pra mim e nenhum pro YouTube. Por exemplo, nosso amigo Felipe Thiago mandou 20 pilas e disse: Raposo, faz um vídeo analisando o filme O Último Americano Virgem, da década de 80, aonde não sobra nada pro Beta. Meu amigo, essa última... Você deve ter começado pela última frase. Só pela última frase você já me convenceu, cara. Que isso? É uma versão cult do Virgem de 40 anos, essa porra? Pô, eu acho que tá compensando, mano. Eu gostei do pôster e também tem um detalhe que quanto mais velho o filme, menos chance de dar copyright. Isso aí pra mim já é uma maravilha. O Alex Rodrigues 026 mandou 100 pilas. Puta que eu pariu, inscritos milionários, cara. E ainda é um herói da nação, mano. Não me pediu nada, não me xingou, como muitos fazem aí. Me pagam só pra me humilhar. Filho da puta mandou... Quer dizer, desculpa. O cara aí mandou 100 conto e falou pra ração da sua gatinha. Um verdadeiro herói nacional. É a pessoa mais decente desse canal aqui. Vocês todos são lixos comparado com esse homem aqui. Muito obrigado aí, Alex Rodrigues. Saiba que todo vídeo desse canal eu faço pra você. Não é pra nenhum desses outros parasitas que estão vendo aí agora, não. O Insignificante mandou 10 pilas e disse: Oi Raposa, sou seu fã. E sou seu fã. Posso dizer que tem algo de errado comigo. Dito isso, traga mais vídeos. Mano, eu acho que eu tô fazendo isso nesse instante. Muito obrigado aí pela sua colaboração. Lobo do Walmart 67 mandou R$10,67, como se eu fosse fazer uma coisa com 67 centavos. Falou: Olá Raposo, eu já passei pasta de amendoim no ovo e fiz meu cachorro lamber. Você me fez assim, você me criou, papai. Morra. Eu devia ter ido pra faculdade de engenharia, mãe. Desculpa. Mendex mandou 10 pilas e disse: Fala Rádio Raposa, tudo bem pra você e seu canal? Continue postando seus vídeos problemáticos, tamo juntos. Obrigado aí, Mendex. Não mandou nenhum centavo quebrado pra mim. Um homem de bem, né? Diferente do último aí, também qualquer um vira um homem de bem. E a Bá mandou... Filha da puta, mandou R$10,17. Puta que pariu. Pra pagar o psicólogo. Depois da pasta de amendoim no saco, eu vou ter que pagar o psicólogo. Se você quer me mandar alguma coisa aí pra eu ver, ou falar alguma coisa, falar que passou pasta de amendoim no saco, entra nesse Pix aí, mano, e manda lá.